E aí, Júlio Roque, aproveitando que a gente está falando de Rússia, dessa questão aí do GPS, na guerra da Ucrânia, criou-se a chamada Zona da Morte dos Drones, Júlio. O que é isso, gente? Eu acho até, Júlio, que você foi um dos primeiros a comentar isso, talvez aqui na internet, porque a gente não falava muito sobre essas áreas que todo mundo tinha que ficar preocupado porque ia morrer com os drones, e eles reconhecem isso oficialmente no local, e essa área já passou para mais de 50 quilômetros. E isso para os dois lados, tá, gente? Porque tem os drones russos e os drones ucranianos. Então vira uma zona da morte porque isso está se estendendo e está crescendo com muita velocidade e mostrando, inclusive, não só que veio para ficar, a tecnologia dos aviões não tripulados, tá? Quando a gente fala de drone, tá, gente? Não é o dronezinho que a gente está vendo chegar hoje, usado aí, por exemplo, pelas facções aqui no Brasil, né, que são aqueles menorzinhos e tudo mais. No começo era até improvisado, né, aqui nas favelas. Pegavam drones de pessoas, os drones civis, e prendia ali, amarravam uma bomba e jogava lá. Aí o pessoal começou a comprar umas que já tem um mecanismo para isso. Agora, quando a gente fala de drone lá fora, a gente está falando de, né, parece até uns aviãozinhos, né, uns mini aviãozinhos assim, com uma carga explosiva absurda e que causa danos monstruosos. Alguns até chegam a ter ali 1,5 metro, né, de 2 metros de largura e tal. Isso porque eu não estou nem falando do que virão a ser os caças como drone, né? Que aí são aviões enormes, do tamanho de caças, porém como drone. O que vai acontecer, Júlio? Fala pra gente aí da sua projeção, porque esse número aí parece que quase que dobrou aí nos últimos 12 meses, alguma coisa assim, ou nos últimos 2 anos, lembrando que a guerra tá aí desde 22, né? E a tendência é ficar ainda maior. Bem, no front, vamos fazer uma pequena analogia e voltar um pouco no passado. No front, na Primeira Guerra Mundial, as trincheiras eram abarrotadas com gás mostarda. Senhores, esse era o front da Primeira Guerra Mundial. Trincheiras que muitas das vezes eram atacadas com armas químicas, né? Quando o vento era favorável à utilização, armas químicas entravam pelas trincheiras, era a única maneira que tinha de se atingir os soldados dentro das trincheiras, de uma maneira completamente visceral. Então, isso para mostrar como se desenrolava na Primeira Guerra Mundial. Agora, na operação especial militar, como diz Vladimir Putin, na guerra da Ucrânia, essa faixa, esse fronte agora, tem uma linha, né, de mais ou menos 50 quilômetros, como disse o Eric, uma faixa que é a faixa chamada Zona da Morte dos Drones, exatamente isso. Essa faixa é simplesmente vigiada e atacada por essa tecnologia. Isso são drones, como o Eric falou, drones de vigilância, drones de ataque, né, que possuem lançamento de mísseis dos próprios drones, e os drones kamikazes ou loitering ammunition nada mais é do que uma grande munição voadora, exatamente. E aí você tem também o método de propulsão, aliado à decolagem. Ele pode decolar como um avião, precisando de pista, ou ele pode decolar, né, VTOL, verticalmente, como um helicóptero, e depois viajar como um avião. E agora com o advento dos drones a turbina, exatamente o que eu estou falando. Eles se assemelham a asas no formato de delta, e esse formato ajuda, né, nessa tecnologia stealth, com a qual alguns aviões de última geração têm. Os drones já estão nesse campo. Então, essa área que a gente tem, essa faixa no fronte de 50 quilômetros, tende a se estender de acordo com a criatividade e o avanço da tecnologia. Quanto mais avança a tecnologia e quanto maior a criatividade do usuário, essa faixa vai se alargar cada vez mais, porque a criatividade ajuda no bom uso, a você usar
esse meio na sua máxima capacidade e assim você consegue estender os alcances. Muito interessante também é saber que drones menores agora estão carregando cargas mais pesadas. Sim, exatamente por essa tal de tecnologia utilizada em seus rotores, que agora são servomecanismos completamente controlados por IA. Então são coisas de última geração, onde se aproveita cada joule de potência. Então eles carregam bastante peso, viajam muito rápido, muitas das vezes em qualquer clima, ou de noite ou de dia, né? As câmeras e os sensores proporcionam isso. Então toda a tecnologia embarcada nesse novo meio que está sendo utilizado em larga escala em todas as guerras está se mostrando bastante útil, principalmente porque a opinião pública, isso até, acho que ninguém falou isso na internet ainda também, mas eu vou falar aqui para vocês. Quando tem guerra de drones, você não perde soldados do seu país. Logo, você não tem a opinião pública massacrando sobre as suas ações. Você não está perdendo soldado, então tudo se torna melhor para quem dirige, né, quem coordena, quem gerencia esse combate, porque a opinião pública está sempre do seu lado. E nas guerras anteriores, morrendo vários soldados do seu país, os seus conterrâneos, né, os seus nacionais, e aí a opinião pública caía de pau, falando que você estava matando seus próprios cidadãos. Então o uso do drone não é só a tecnologia e esse método disruptivo para ataque, muitas das vezes, e sim pela opinião pública de não perder seus próprios soldados. Eric. Muito bom, Júlio, muito bom. Comandante Vilas Boas, passo a palavra para você e no final da sua fala pode já deixar seu boa noite, porque o Cop Túlio vai entrar no link que você está, então quando você sair, ele já entra enquanto eu me despeço aqui da rapaziada. Aliás, Júlio, já deixa seu boa noite aí, que a gente já libera o lugar pro Batata aqui. Boa noite, Eric. Boa noite, Mano Walter. Boa noite, Carcará, Comandante Vilas Boas, né? E sejam bem-vindos aí os cops de sempre, Batata, Cop Túlio, Miqueias. Arrebentem aí na segurança pública. Fiquem com a gente. Eu sou Júlio Roque, 541. Uma boa noite para vocês, nobres amigos. É isso, vamos lá. Comandante Vilas Boas, com você e voltando para a notícia. Beleza, Eric. Então vamos lá comentar para o pessoal ter um entendimento um pouco maior do que seria essa zona, quase que uma zona de exclusão, né, nessa faixa de 50 quilômetros, que justamente colocou um limite ali na linha de contato entre as frentes, ucraniana e russa. O que significa que os drones conseguiram basicamente impor uma zona de morte, uma zona de matança, que seria o termo mais aproximado que a gente usa no campo militar para área de emboscada. Basicamente, os drones passaram de uma forma muito inovadora, talvez até disruptiva, serem plataformas que a gente chama de inteligência, vigilância, reconhecimento e aquisição de alvos. Qual o princípio disso? Se você é visto, você vira um alvo. Não significa necessariamente que você vai ser atacado, mas você tem um potencial muito grande de ser atacado porque eu fui descoberto. E aí não só o militar que é da infantaria, um militar só, mas os carros de combate, artilharia, tudo que faz parte da composição militar passou a ser um alvo uma vez que ele foi descoberto. Na Primeira Guerra Mundial, como bem lembrou o Júlio, a gente tinha essa interposição entre linhas de contato por meio das trincheiras. Ou seja, era uma faixa, uma zona de matança onde o conflito não avançava. Na Segunda Guerra Mundial, com o artifício dos campos minados, a gente teve algo similar. Então, da Primeira Guerra Mundial, evoluímos da Guerra de Trincheiras, passamos pelos campos minados e agora nós temos o drone, onde tem essa dimensão que te torna passivo de ser detectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você é detectado e atacado por onde você nem vê. Então isso faz com que as frentes fiquem estagnadas, porque o avanço da infantaria fica muito dificultado, uma vez que eles não têm como cruzar essa chamada zona de matança, zona da morte ou zona de exclusão. Então a guerra da Ucrânia veio dar uma nova dinâmica com o emprego dos drones, que já se sabia que era possível, mas se tornaram muito mais baratos, muito mais fácil, acessibilidade muito mais intensa. E aí essa densidade de drones empregadas nessa frente nos levam a essa situação. E nesse caso a gente está falando dos drones aéreos, mas a gente não pode esquecer
ainda existem os drones terrestres, os drones de superfície, os drones submarinos. Então, praticamente em todos os domínios, os drones vieram para dar uma nova tônica para o combate. Então, essa zona de exclusão, zona de morte, zona de matança, seja lá o novo nome que queiram dar, ela realmente vai ser muito difícil de ser transposta, uma vez que agora praticamente vão ter que passar por cima da zona de exclusão, uma vez que cruzar isso a campo aberto, mesmo em carros de combate, veículos blindados e outros artifícios, te torna vulnerável a ser alvo e ser morto no combate. Então, essa é o que a gente tem, é o novo laboratório de combate. Quem tem olhos, quem tem capacidade, estuda o que está acontecendo, tenta modificar as estruturas e voltar rapidamente os ensinamentos escolhidos para o campo de batalha, e quem não tem, fica a ver navios. Então, uma boa tarde aí, boa noite agora, mais especificamente para a bancada dos COPs, bom final de combate aí, e nos vemos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. É isso, mas tem mais 2 horas pela frente ainda, comandante. Mas, por fim, vamos ouvir o Carcará. Carcará, na sequência desse seu boa noite, que a gente já vira o bloco para segurança pública. Vamos lá, meu amigo Érico. Érico, eu vou falar sobre drone, eu vou puxar para o Brasil, cara. Eu já falei isso no blog uma vez e vou falar de novo. Eu lembro que eu estava em casa, eu estava nativa no toneleiro, eu me preocupava muito com drone. Eu comecei a desenvolver um trabalho, eu sozinho, sem falar com ninguém, de como combater os drones terrestres. Aqueles robôs com 4 pneus, com a metralhadora em cima e tal. Eu vi que era fácil pra caramba. Eu ia anotando, pô, essa porra é fácil, carga dirigida, blá, blá, blá. Quem entende o que eu tô falando, entenderão. É fazer colunas de concreto de 1 metro de altura ao longo da estrada, que o drone não tem como passar, porque ele não vai subir e tal. Fazer valas, uma defensiva contra drones, né? O aéreo é diferente, mas eu estava falando sobre os terrestres. E eu nesse meu pensamento, eu sozinho em casa, cara, eu me lembro que era às 3 da tarde, assim. Aí eu tava dormindo, mas eu estava pensando sobre esse assunto. E eu me vi na seguinte situação, que eu no sonho eu não entendia, nos dias de hoje, como é que o nosso exército brasileiro, principalmente, pega uma carreta de várias toneladas aquela gigante, que é de carregar, que muita gente chama de jamanta, né, de carregar blindado, sai do Rio Grande do Sul, onde estão todos os blindados do Brasil. Olha como nossa defesa tá pegando, cara. Isso é uma crítica construtiva usando os drones, tá? Então, todos os blindados foram levados para o Sul. Porque em 90 acharam que lá que tinha que ser, porque o perigo era argentino. Tá bom, para a época até que tinha um pouquinho de cabimento, mas na época eu era já militar, eu também não concordei. Deu, peraí, cara, se precisar tem que trazer tudo de volta. Nem se falava em drones. Olha só, aí tem que pegar uma carreta daquela que pesa pra caralho, deve pesar umas 18 toneladas, não sei. Aí joga um blindado de 40 toneladas, aí vem um comboio, uma carreta para cada blindado daquele. Dependendo da carreta, pode vir até 2 carros ali, mas não são carros de combate, é um ou 2 no máximo. Não importa, tem que sair do Rio Grande do Sul para chegar em Roraima, dá quase 7.800 quilômetros, 9.000 quilômetros por terra, porque tem que ir para Belém, subir o rio, depois pegar a BR-174 para chegar lá em Roraima. Isso é uma das posições defensivas do Brasil. Aí eu fiquei pensando, mas tem a porra do drone. O drone pega... Aí o que é que o carro de combate faz? Anda 7.000 quilômetros, porque o Brasil de ponta a ponta nos extremos dá 4.392 quilômetros da ponta do Seixas, da Paraíba lá para Serra da Contamana, na nascente do Rio Moa, e dá 4.900 e lá vai do Arroio do Chuí para a Serra da Contamana, para a Serra a Serra lá de Roraima, né? Que eu me esqueci o nome da serra agora, de extremo a extremo, em linha reta. Se tu for por terra, dá 7.000, 8.000 quilômetros, depende da rodovia. Aí o cara pega uma carreta dessa, bota um blindado em cima, passa 15 dias para chegar lá, aí desembarca o blindado. Quando desembarca o blindado, ele dá um tiro de 3 quilômetros. Eu fico assim, cara, mas que doideira é essa, cara? Será que o ministro da Defesa eu estou tirando fora porque ele é um paisano, ele é um civil, ele não sabe de porra nenhuma dessas coisas. Será que os generais não vê que isso é uma loucura nos dias de hoje? Você sair do Rio Grande do Sul com uma carreta dessa, com um blindado, que sei quantas toneladas, passar quase um mês para chegar lá, quando desembarcar, dá um tiro de 3 quilômetros, andou 7.000 quilômetros, 9.000 para dar um tiro de 3 quilômetros no final, que é o alcance da munição.
E a porra do drone, você pode botar ele a 1.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, depende do drone que você quiser. Não precisa de carreta, não precisa de porra nenhuma. Essa é a guerra moderna, cara. Agora não adianta eu aqui, que eu sou um suboficial, eu não vou quebrar a cabeça de general nenhum. E o Corpo de Forças Navais, como é mais reativo esse negócio e também é ativo, proativo, com certeza já está muito na frente nessa parte do emprego e não vê mais os blindados como sendo a grande estrela do combate. Pelo contrário, é o grande alvo, né? Quando eu estava na ativa, tá, Eric? Todo mundo tirava onda, porque a infantaria é só a pé, né, porra? É foda. Aí os caras passavam com blindado pra gente, tirando, gritando. E eu falava, meu irmão, quando começar a guerra dos drones, ninguém quer ficar dentro da porra desse blindado aí. Quem vai se safar é a infantaria. E as operações especiais vão se safar muito mais, que é um grupo menor e anda sempre por dentro da mata, ninguém vê, ninguém viu, ninguém escutou. Fica a lição, tá, Eric? Os drones é da Ucrânia, mas o emprego é mundial. Os drones são inevitáveis. É como eu sempre falo, igual o meu amigo Thanos, né? Eu sou inevitável. Isso é o drone. E não tem mais cabimento a Defesa Nacional sair lá do sul, carregar um blindado numa carreta, para chegar lá em Roraima para dar um tiro de 5, 6 quilômetros, 3 quilômetros, com a porra da unidade de sei quantas toneladas. É só colocar drone lá com a munição vagante que faz o mesmo trabalho do carro de combate. Mesma coisa, não muda nada. O que está faltando é querência, investir e distribuir essa defesa no Brasil. Porque no sul tem blindado, no Nordeste não tem porra nenhuma de blindado. Tem uns cascavel lá da época do Bumba lá. Região Norte não se fala, tem uns meia dúziazinha lá em Roraima que qualquer drone chega lá e destrói tudo. Drone, meu irmão. Ou você parte por drone ou você vai ser alvo. É igual o submarino. Tem dois tipos de navio. O submarino e o alvo. Tem dois tipos de combate terrestre. O drone e o alvo. Pronto, não tem mais pra onde correr, porra. Aceita que dói menos. Tamo junto, Brasil acima de tudo. E uma correção. A avó da Deise Simone tem 108 anos, vai fazer 109 no mês que vem. Então, a vozinha dela, que é a nossa fã, já está na lista das mais velhas do Brasil e uma das mais velhas do mundo, tá? Deus abençoe e que Deus dê tanto de vida que Deus acha que for necessário para essa senhora aí de 108 anos. Tá bom, Érica? Bem-vindo, Túlio, Batata, Miquel, Brasil acima de tudo.